A paz, boa noite. E nós estamos esperando aqui a Eliana para a gente adicioná-la aqui também. Ela ainda não entrou. Saudades de vocês, irmãos. Já tem um bom tempo que a gente não se encontra, né? Dar aquele abraço, conversar aquela boa conversa, sorrir. Só de ver vocês um ao outro a gente se alegra, né? Ver que vocês estão bem, estão aqui conosco, isso já nos traz muita alegria. Estamos vencendo mais um tempo, né? E como a gente tem ministrado esses dias aí, eu até nem ia entrar hoje, conversei com a Eliana e ela disse, né? A gente, palavra nós temos, só que o tempo, né? Sempre, ele não é muito extenso, nosso tempo sempre é pequeno, portanto que a gente deseja compartilhar com vocês de tudo que a gente tem recebido do Senhor, né? Mas é muito bom ver, né, que vocês estão conectados conosco, no amor que nos une. E sempre, né, Tânia? Vencer, vencer, em nome de Jesus, sim. Confiados nas promessas, né, Gisele? Nós estamos em paz, sim, porque nós temos Ele. Ele é a nossa paz, né? Estamos convictos, certos, confiantes, é a palavra que nos dá esse ânimo, essa força, né? Eu que agradeço, Tânia. E se tiver um violão aí, quiser participar um pouco conosco, estamos juntas aqui também. Não precisa de eu estar chamando vocês, né? Nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Olha como é maravilhoso, né? O Senhor nos dá essa rica oportunidade de estarmos nos falando. A tecnologia, ela é muito boa, né? E eu fico imaginando aqui o quanto que possibilita para a gente poder estar comunicando algo do céu, algo do Senhor, né? Não podemos estar presencialmente, mas estamos aqui da forma como o Senhor mesmo já nos uniu, né? Pelo Espírito, no Espírito, em Espírito, né? Eu gosto de afirmar bastante. Então, se vocês tiverem, né, alguma participação que queiram trazer para a igreja, irmãos, eu falei da outra vez e falo agora novamente, né? É só marcar, a gente entra com vocês também, né? A gente está aqui para estar junto. Às vezes algum irmão quer dar testemunho, marca aí um momento aí de uma live, nós vamos estar muito felizes com vocês. Então, a nossa amada Eliana, eu não sei se ela entrou, deixa eu ver aqui, né? Pra gente já começar. Não, a Eliana não entrou ainda. Vou ministrar com vocês o que a gente tem recebido do Senhor, que para mim é muito, né? E dentro daquilo que a gente é tão pequeno, e hoje mesmo uma mensagem que veio do céu para o meu coração, ela é uma mensagem muito ampla, né? E essa mensagem, eu não conseguiria passar toda ela para vocês, mas eu creio que no decurso aí a gente vai conseguir, né, passar para vocês. A Eliana está aqui, né? A gente já está chamando ela, né? E ela já está entrando ao vivo aqui conosco, né? Estamos conectadas, né, Eliana? Amém. Amém? E eu estou falando aqui para a igreja, né, que a gente tem tanto para falar, né? E essas lives, se não me engano, são de 40 minutos e já parece que é muita coisa, né? Mas a gente tem recebido, sim, algumas palavras. É interessante no decurso da história, da vida, dos acontecimentos, Deus sempre revela, Deus sempre fala, nos mostra, né, Eliana? A gente tem muito a agradecer ao Senhor, mas ficamos livres aqui hoje com vocês. E uma das coisas que eu gosto sempre quando eu ministro para as pessoas, principalmente quando eu as visito em casa, eu sempre falo, né, que o espírito do engano, o mentiroso, porque a única paternidade que o diabo tem é que ele é o pai da mentira, né? E o espírito do engano, ele está no mundo, né? E muita mentira, não só no sentido que às vezes você vai pensar assim,
ela vai falar algo em específico. Não, a mentira que está no mundo, ela pode ser uma mentira que está na sua vida. Muitas vezes as pessoas estão vivendo iludidas, estão vivendo mentiras porque as escolhas, na verdade, não são no propósito, no plano do Senhor. Porque nós somos muitas vezes inclinados a desejos que nos cegam a verdade de Cristo, né? E a gente sai muito do caminho. Então nós vivemos muito engano. E o engano, ele não está só lá no outro, naquilo que a gente está vendo, né? Nas estruturas que se criaram na humanidade. Muitas vezes o engano está naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu faço, né? E eu falei muito hoje com o Espírito Santo e ele veio me mostrar uma verdade. E ele me mostrou em cima de um rei na Bíblia, o rei de Israel, que é o Acabe. E se a gente tiver a oportunidade, eu vou falar só um pouquinho para vocês. Mas, Eliana, você tem algo para falar agora com os irmãos? Não, Sônia, pode ministrar, porque aí você completa, tá? Aquilo que nós conversamos à tarde, né? Ministração. A gente falou um pouco. Maior aí. Eu mandei alguma coisa aí para vocês, eu tenho essas palavras, essas passagens que eu mando no WhatsApp da comunhão, né? É algo assim que vem no meu coração e eu, né, tô despertando vocês, né? E chamo vocês hoje, agora, nesse momento, as verdades bíblicas das Escrituras. A palavra que ela diz que nos liberta, né? Que ela nos gera essa libertação. E muitas vezes essa libertação é de nós mesmos. Lá nessa referência que está lá em 1 Reis, no capítulo 22, ele tem uma descrição lá do verso 1 ao 37. Ele faz uma descrição, no momento que tem um diálogo que eu gostaria de ler ele inicialmente, né, para a gente ter uma compreensão, para mim tentar passar hoje para vocês o que o Senhor trouxe para mim. E eu quero semear em vocês uma sementinha para vocês terem um discernimento de tudo que está acontecendo, né, na humanidade. Essa pequena sementinha vai gerar em vocês com uma necessidade, uma vontade de uma busca, agora, com certeza, de uma verdade, não do engano, daquilo que aparenta, né, ser correto. E muitas vezes essa iniciativa parte de nós mesmos. Nós mesmos precisamos mudar a forma de pensarmos, a forma de vermos as coisas e aquilo que nós, de uma forma muito precipitada, às vezes a gente fala, né, daquilo que nem entendemos. Eu tenho falado muito sobre isso. Mas lá nesse livro de 1 Reis, eu vou ler os primeiros versículos, no capítulo 22, fala assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. A Síria, vocês bem sabem que é um povo ímpio. Israel, bem sabem também que é o povo de Deus. Mas no 3º ano, Josafá, que era o rei de Judá, ele foi visitar o rei de Israel, que é o rei Acabe. E este estava perguntando aos seus oficiais, ele fez uma pergunta: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então o rei Josafá perguntou: irás comigo contra Ramote de Gileade? Josafá então perguntou a Josafá. Na verdade, quem perguntou foi o rei Acabe. E Josafá responde ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como fossem os teus. Ou seja, estamos juntos, né? Mas ele acrescentou algo que é extremamente importante, que é o que a gente, né, nós como cristãos, a gente fala. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Ou seja, né, vamos buscar uma direção. Deus está nisso? É isso que Deus quer? Que a gente entre nessa peleja? Então o rei de Israel, no verso 6, fala assim: ele reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha aqui,
essa preocupação do rei de Judá, Josafá, é porque ele queria um homem de Deus, né? E quem que era aqueles 400? Vocês bem sabem na história. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Olha que coisa forte. Porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Olha o que você está falando, né? Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Olha aqui uma coisa aqui. Ele odiava o homem de Deus porque falava para ele o que ele não queria ouvir. Eu te pergunto, você gosta de ouvir verdades? Muitas vezes você não gosta daquele irmão, daquele profeta que fala para você, né, verdades que vão te confrontar. É verdade. Né? Não é verdade? Aqui a gente depara com isso aqui. E no verso 10 fala que, usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Esses aqui não eram profetas de Deus, esses aqui eram profetas de Baal. E a Bíblia fala aqui, eu vou passar um pouquinho para frente aqui, porque eles falam tanta coisa, mas eu quero ir lá onde a gente vai chegar com vocês, né? Todos os profetas que estavam ali no verso 12, fala que eles estavam profetizando para que atacassem Ramote-Gileade e dizendo que eles iriam ser vitoriosos. Ele disse que o Senhor iria entregar o rei na mão deles, o rei da Síria. E isso eram os 400 profetas. Mas quando o mensageiro que ia chamar Micaías, ele disse, olha o que ele fala para o profeta de Deus. Veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Encomendado, né? Tipo assim, você vai falar o que o rei quer ouvir. Eu quero que você preste atenção uma coisa aqui que talvez não atentou para você. Mas olha o que o Micaías fala no verso 14. Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Né? Lá em cima, quando a gente começa a ler os primeiros versículos, quando o rei Acabe de Israel lança a pergunta ao rei Josafá de Judá se ele iria com ele pelejar contra Ramote, ele já estava decidido a ir à peleja. Ele não ia consultar ninguém. Não é verdade? Ele já tinha decidido. Aqui não fala que ele chamou ninguém para consultar. O rei de Judá, Josafá, é que fala para ele, mas não tem um homem de Deus aí, ó, ele pergunta, né, no meio desse povo aí que possa nos falar o que o Senhor fala disso? Quem atenta para a voz de Deus é o rei de Judá. O outro já estava decidido, ele não foi consultar ninguém. E quando eu meditei nessa palavra aqui hoje, eu falei, gente, o profeta Micaías, ele chama esse rei, né? Ele fala com ele e ele não atenta. Acabe já tinha tomado a decisão de ir à guerra. Ele apenas estava indagando a Josafá se ele o acompanharia ou não. Ele não perguntou, irás tu comigo a peleja, no verso 4? Essa decisão do rei Acabe, ela era anterior à consulta até daqueles profetas que o servia lá. E ele, na verdade, isso aqui é para uma compreensão, para você ver como que as pessoas, elas já tomam a decisão, elas não lembram nem de perguntar ao Senhor, né? Uma vez que Acabe decidiu ali, ele demonstra ali, né, uma decisão de rei. Ele fala, decidi e pronto, né? Quando ele faz a pergunta, aqueles profetas enganosos, né, eles falam que ele ia ter êxito na sua peleja. E eu vejo aqui, de alguma maneira, né, uma identificação aqui, que aqueles profetas não eram de Deus. Não há, né, ali, no verso 7, quando o rei Josafá pergunta, não tem aqui um homem de Deus. Quando ele pergunta isso, sabe o que ele está falando? Ele está colocando em prova. Ele falou, isso aqui não está certo, não. Ele teve uma dúvida ali. Então, outra pessoa entra em cena, o profeta Micaías. E o rei de Israel, ele fala, tem um cara lá, mas eu odeio ele. Vocês viram isso que a gente leu?
Ele não gostava. Por quê? Né? E ali eu vejo que, segundo, né, o que vai desenrolar aqui, né, ele vai acabar sendo morto, né? Quem já conhece a história, o final da história. E o profeta Micaías, ele revela, tem uma revelação muito linda aqui. Ele revela uma cena, a visão que ele tem, de um juízo que acontece numa reunião celestial. Quando são postos diante do rei Acabe, o engano e a verdade. Ele esclarece, você está enganado. Mas ele tinha escolha, e na sua escolha, ele já escolhe a sua sentença, né? A qual ele opta pelo engano e que levou ele à morte. Acabe não foi iludido por Deus, mas sim julgado. E uma derrota de morte. Olha que coisa terrível. Ele é um rei israelita, né? Um rei que é de um povo de Deus. Olha que isso aqui é uma coisa terrível. E ele é morto por um exército gentio, de um povo ímpio. O que nos faz ver aqui? A queda até mesmo de um rei, de uma nação protegida por Deus. Estão entendendo o que eu quero falar hoje? Vou tentar falar, né? De uma forma mais clara. Quando você vai lá no verso, se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui, verso 19, versículo 19, aliás. O Micaías, ele diz assim: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Né? Vi o exército. Olha, tinha uma reunião lá. Deus estava falando aí, ó. Né? E ele pergunta no verso 20: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? Havia algo que iria acontecer. Isso tudo aqui não foi escondido de Acabe, do rei. O profeta, ele revela tudo que estava acontecendo, que ele estava escutando um espírito enganoso, mentiroso, né? E ele assim mesmo, ele já tinha decidido, tomado a decisão no seu coração e no seu entendimento. E eu pergunto para você, Deus falou comigo nessa palavra aqui hoje de uma forma muito profunda. Ele falou assim para mim: as pessoas, elas vão consultar a mim em que momento? Né? Porque Acabe já tinha tomado a decisão. Muitas das suas decisões, né, igreja, muitas das suas iniciativas, você já está com ela traçada no entendimento e no desejo do seu coração. É verdade. Não é, Eliana? E quando você chega, você fala: eu não vou procurar o fulano, não, que esse fulano aí, ele dá umas cacetadas, né? Ele é só da exortação. Eu não vou falar não, né? Palavra dura. Palavra dura. Esse irmão começa a percorrer aí uma série de pessoas que tem dons, né? Tem visão, tem sonho, tem revelação, né? E começa. E parece que ele não se sacia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes que eu entreguei palavras fortes para algumas pessoas, de alerta, né? Daquilo que Deus revelou, essas pessoas, elas cortaram um pouco a relação comigo. Elas distanciaram. Eu vou dizer uma coisa, eu rio mesmo, eu tenho que rir, eu não vou chorar aqui hoje. Eu vou rir o tempo todo, não estou rindo da pessoa, eu estou rindo dos acontecimentos. E eu falo: Deus, atrevidamente, né? Eu vou falar igual esse profeta. Eu vou falar o que Deus mandou. E muitas vezes não agrada, gente. Eu vou ser sincero, 99,99,9% não agrada. Não agrada. Porque o coração é enganoso. Eu falei isso na live anterior, né? E a gente falar para as pessoas aquilo que está no coração dela, ela chega falando mal da pessoa e eu mostro que ela que está errada. Geralmente é assim. E ela fica assim: nossa, pastora. Nossa, pastora. E aquele nossa, eu já entendi. Mas eu vou dizer uma coisa. Não é muito fácil. Eu falei para Eliana hoje: Eliana, o que Deus me revelou é tão profundo, que se eu for falar aqui, eu vou arrumar uma luta muito grande, né? Uma perseguição muito grande. Porque as pessoas, elas não têm a revelação. Elas não têm. Elas têm o que elas acham, o que elas pensam. Elas formam uns conceitos, uns juízos de valor. Né? São opiniúdas, né? Que eu brinco, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho falado, eu não sei se você tem prestado atenção. Eu vejo muito ódio quando as pessoas falam dos governantes. Eu vejo muito ódio quando as pessoas falam dos patrões.
muito ódio quando falam dos colegas, né, de trabalho, muito ódio do vizinho, né, quando vai relatar algum acontecimento. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu falei, deixa, olha, eu não quero escutar esse seu, mas pastor, isso não me interessa, porque eu não tenho que ouvir isso. Isso é uma situação entre você e Deus. E você que é cristão, eu afirmei hoje para Eliana, eu gosto de afirmar isso sempre, eu falo é para cristão. Você tem que ter uma compreensão de que a sua responsabilidade é com Deus. A sua resposta é para com Deus. Olha a misericórdia de Deus para esse rei Acabe, que ainda o profeta vai lá e fala o que viu. Deus revelou tudo para o profeta, não ficou nada acobertado. E nem para o rei Acabe. Ele mesmo estava designado. Na verdade, ele estava com uma decisão já anterior à consulta a Deus. E ele estava se garantindo. Eu vou para a peleja. E ainda queria levar o outro irmão, em Cristo, vamos assim chamar, né? O outro rei, para aquela peleja. Num engano. Ele enganou o rei também. O rei falou, peraí, ele estava vendo algo que não... Depois tem um desenrolar ali, que eu não vou entrar agora, né? Como que ele fala para o rei Josafá entrar na guerra. Ele entra disfarçado também. Tem uma série de coisas que eu não vou entrar aqui hoje. Eu quero ficar só nesse primeiro momento com você, porque tem muitas revelações ali. Muito bem, Cláudia. Coração obstinado, isso mesmo. Então a gente vê as pessoas obstinadas, isso mesmo. Elas têm uma atitude atrevida com Deus. Elas acham que é atrevida com o que elas acham, que elas pensam, elas querem se estabelecer. Eu vou e pronto, eu me garanto, né? E você, né? Você quer de fato fazer a vontade de Deus? Porque quando a gente vive a vontade de Deus, esse espírito do engano, ele não tem parte conosco. O pai da mentira não tem parte. A mentira não tem parte. Quando eu tenho, de fato, uma revelação, porque você pergunta, pastora, mas o que Deus revelou? Qual o propósito? Qual o plano de Deus para a minha vida? Eu vou dizer para você, olha que coisa mais linda, Ele nos trouxe a existência. Eu fui gerada, eu tenho uma família, eu tive uma mãe, a minha já, né, o Senhor já levou, tive um pai, tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho um esposo hoje, eu tenho filhos, tenho netos, eu tenho toda uma história. Ele me trouxe para mim viver essa vida aqui, né, e usufruir dela. Mas Ele me ensinou, me trouxe grandes ensinamentos. A palavra é que me ensina como viver, como que deve estar meu coração, o que devo pensar. Muitas vezes a gente pergunta assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Gente, o tempo todo Ele está dizendo, sede santos como eu sou. O que é ser santo? Às vezes você tem essa visão de ser santo de uma forma, olha, tão extremada. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você vê assim, eu vou ficar lá zen, né? Não. Deus te deu sentimentos, emoções, te deu alma. Deus te deu uma inteligência, uma capacidade. Ele quer que você use tudo isso para vencer aquilo que é mal dentro de você e escolha o bem que está dentro de você. Escolher o bem é você não viver o que o espírito do engano já semeou. Hoje Deus falou claramente comigo, falou, filha, o mundo jaz no maligno. O pai da mentira, o mentiroso, ele está no mundo. A mentira está aí. O engano está aí. Para quem quer viver o engano. E quando você se deixa levar por toda essa mentira, por todo esse engano, acaba acontecendo o que as pessoas hoje estão vivendo. O que elas estão vivendo? Os extremos que eu falo, né? Agonia, aflição, estão muitas vezes, infelizmente, né, muito tristes, melancólicas, porque estão acreditando em toda essa mentira, esse engano que foi semeado, que gera todo esse mal-estar, que gera todos esses sentimentos ruins. E eu falo para as pessoas assim, por que você acredita nisso? Vamos ver, ter uma visão diferente das coisas. Vamos liberar as pessoas que não querem andar com a gente. Vamos andar com quem quer andar, né? Vamos estar com quem quer estar. Nem Jesus, ele ficou calado. Ele podia lá, quando ele foi preso, pregar para toda aquela turma. Ó, sou filho de Deus. Não. Ele ficou em silêncio. Muitas vezes você acha, eu fico assim, na hora que eu vejo umas cenas, né? As pessoas discutindo com o policial, eu sou um servo de Deus. Tipo assim,
É como se ele quisesse dizer assim, eu sou honesto, sou íntegro. O policial fala, eu também sou servo de Deus. Eu tô aqui como um oficial, né, com poder de polícia, né? E o cara lá tá fazendo uma infração lá, algum tipo de má conduta, e ele tá ali usando o nome de Deus. Isso aí é usar o nome de Deus em vão. Eu não preciso anunciar, eu preciso viver. Eu preciso expressar essa palavra no meu viver diário, né? Com doçura, com brandura. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Foi isso que o próprio Jesus disse para nós. Então essa paz, essa mansidão, né? Essa temperança, que você vai lá no fruto do Espírito, está tudo lá elencado. Ele é produzido quando eu estou em paz com Deus, quando eu estou convicta dessa palavra, que ela é a verdade. Você está assustado com o mundo, o que está acontecendo no mundo? Por que você está se deixando assustar? Nós não estamos firmados no mundo. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. A nossa pátria, ela é eterna, ela não é aqui. Nós estamos aqui para viver aqui ainda o reino de Deus. Ele se estabeleceu em nós e através de nós. Ele falou, meu reino é chegado até vós. Quando ele anunciou isso, ele está dizendo para você, e eu ainda falo uma coisa assim que eu até escrevi hoje para a igreja, que é um versículo que eu citei hoje, que está em Gálatas 2:20, que fala assim, assim já não sou eu quem vive, Paulo falando, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a mim mesmo, por mim, a si mesmo por mim. Olha que coisa mais linda aqui. Cristo é a nossa força. Cristo, Ele é a realidade. Eu vivo pela fé em Cristo. Eu não vivo pelo que está no mundo. Quando eu falei hoje para as pessoas, quando eu mandei hoje para a igreja, né, desperta, acorda, né? Sai, né, desse engano, esse sono de engano, né? Acorda, desperta para a realidade de Cristo, não para essas mentiras que estão no mundo. E a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo e olhar para as Escrituras e descansar em Deus. Porque quem que nos livra do presente século, do mal, né, que está aqui? Quem que nos livra? Quem nos guarda? Quem nos protege? Mas de que maneira que eu vou viver o que Cristo tem estabelecido? Quando eu olho para Ele, eu olho para o sacrifício que Ele fez lá na cruz. Ele diz que venceu o diabo lá, né? E eu fico pensando, às vezes eu falo, os irmãos têm tanta palavra de vida eterna. Filipenses 4:3 é uma tradução que eu gosto, que fala assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu gosto mais dessa tradução, né? Eu creio que a força em nós é de Cristo. E vou dizer para você, não é que as pessoas começam bem e terminam mal. Ao contrário, a Bíblia afirma assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Desmistifica isso aí, as pessoas eram boas e se tornaram más. Gente, não acredita nisso aí não, isso é palavra do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, ao contrário, Cristo está resgatando quem era mau, quem era pecador. É assim que a Bíblia fala, ela fala ao contrário. Quem era escravo do mundo, quem seguia o formato desse mundo, é ao contrário. Nós estávamos num lamaçal de pecado, é assim que a Bíblia descreve. Ao contrário, nós éramos o quê? Maus. E o que Deus está fazendo em nós? A escolha do bem. Ele nos dá a oportunidade. Como Ele deu aquela oportunidade para o rei Acabe que eu falei no início. Então, amados, não pense, nós estamos lógico, em obras. Nós estamos cada vez mais alcançando na graça, na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, né? Nós estamos alcançando dele muito mais no nosso entendimento, no nosso coração. Nós estamos ficando livres cada dia mais. Eu até brinco, né, Eliana? Fala assim, Deus não nos levou ainda porque ainda falta algo, nós estamos em obra. Falta algo aqui para Deus trabalhar. Mas nós estamos no esforço, né? Nós estamos no esforço todo o tempo. Então não deixe esse espírito do engano, esse mentiroso, colocar para você uma visão do mundo que não é real. A realidade do mundo é o que está aí. O mundo jaz no maligno. O que está aí é o que você está vendo. Eu não vou falar palavras aqui para direcionar para você o seu entendimento. Eu vou abrir os teus olhos como as Escrituras anunciou.
né? Quando Jesus veio, ele veio numa geração que existia também um grande mal na humanidade. Existia toda uma sociedade, né? Com tudo que se estruturou nela, com todas as mudanças. Se você for ver a história da igreja, a história da igreja primitiva, você for estudar tudo isso, você vai ver que não mudou nada até hoje. Existe sim toda uma estrutura criada aí, né? Mas eu, como uma cristã, como uma filha de Deus, como que eu vou sobreviver a tudo isso? Como que eu vou... Eu acabei de ler para você. É a fé em Cristo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Né? Isso está escrito na Bíblia. Quando eu renasço em Cristo, o que a Bíblia diz lá em Colossenses 3? Ele me entrega a vida. A minha vida está escondida com Cristo. Por que ele entrega? Eu posso renascer com 40, 50, 3 anos, 4 anos, eu não sei qual o momento que eu vou ter um encontro com Cristo. Esse é o renascimento. Não é ir para o útero da mãe de novo, né? E voltar. Não é isso. É quando Cristo se revela a mim. E a Bíblia fala em João 6 que todos serão ensinados por Deus. E Deus é que leva as pessoas a Cristo. Está lá em João 6, a partir do 43 você lê lá. Não vou falar de novo esses versículos. Mas eu preciso falar isso para você ter uma compreensão do que eu estou tentando te passar aqui hoje. Na verdade, o Senhor me alertou para isso. Ele falou, filha, o espírito do engano está aí, tirando das pessoas, de todas as pessoas, a verdade que está nelas, que sou eu. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? A verdade sou eu que me revelo a elas. Ele disse que sempre estaria conosco. Nós não estamos falando aqui para você, amados, palavras só para você tomar um ânimo aí, para você melhorar um pouquinho, não. Palavras que vão gerar em você vida. E Ele é a vida. Amém. Ele está em nós. Eu não quero ver você agora só, pastor, eu estou assim, ó, né? Não. Irmão, se estabeleça em Cristo. Esteja em Cristo. Como se precisasse também de doses, né? O alimento, né, Sônia? Quando a gente entende que a palavra de Deus é um alimento, por mais que a gente precisa comer várias vezes, mas esse alimento, ele traz um benefício na nossa vida e ele nos gera vida, né? Quando nós almoçamos, a comida, ele faz com que a gente esteja vivo, né? Então não é só algo quando eu como ali e que eu tenho ânimo, ele fica ali no meu corpo por muito tempo e me ajuda a manter vivo. E a palavra de Deus é um alimento. Amém. Né? E precisa gerar essa vida, não como eu comi e pronto, e agora eu estou lá embaixo de novo. Né? Eu preciso estar sendo renovado pela palavra para uma construção de um relacionamento com Deus. Isso, né? Verdade. E a gente precisa, irmãos, estar atento a isso. Você fala muito de discernimento. Pastora, como é que eu discerni? Deixa eu te falar. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, se há uma virtude nisso, aplicar os vossos pensamentos. Escolha o bem, escolha pensar coisas boas. Não fique como os irmãos ditos em Cristo estão aí se degladiando, se combatendo, como ímpios, né? Porque a palavra de Deus, Provérbios 11, 10, fala assim, tem um versículo que fala assim, quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Olha que coisa horrorosa. Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Né? Eu vou dizer uma coisa para você, será que você vai ter alegria só quando você prosperar? Ou quando você vê o ímpio perder? Quando você tiver o coração de Deus mesmo, o amor de Deus no seu coração, você vai ter compaixão dessas pessoas que estão errando tanto. Você vai ter compaixão das pessoas, né, que estão agindo com tanta maldade. Pode falar, Eliane. Eu abri um texto aqui em Isaías 12 e você fez uma pergunta. Quando é que você vai ter alegria, né? E o verso 3 fala assim, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Amém. Né? Então, a alegria, ela começa quando eu vou buscar essa água. E quando eu vou buscar essa água no lugar certo, na fonte da salvação. Amém. E a água é o que eu preciso. Amém. Então, o que tem que ser minha alegria? Buscar o Senhor.
buscar a salvação, buscar a palavra dele, né? Você ainda disse, quando que eu vou ter discernimento? E hoje nós duas conversamos a respeito disso, que as pessoas falam de todos os assuntos sem até conhecer, né? Eu comentei com você que hoje eu estava conversando com meu pai, eu falei, pai, eu não vou comentar nada sobre isso, por quê? Porque eu não sei. Qualquer coisa que eu venha falar é achismo. É porque eu ouvi alguém falar em si, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento para poder falar desse assunto. Isso traz canseira, isso traz peso sobre a vida das pessoas, né? Você mesmo sempre, quando a gente sempre está junto, você fala assim, Deus te falou isso? Né? A pessoa tá comentando da vida de outro ou de uma situação, aí você pergunta, Deus te falou isso? Né? Porque até mesmo quando nós temos conhecimento de um fato, de que ocorreu na vida de uma pessoa, do que passou na vida de uma pessoa, nós vamos um pouquinho mais profundo. Será que Deus quer que eu fale? Isso. Ou eu devo perguntar, como que Deus está vendo esse coração? Né? E para concluir, hoje eu estava conversando com o meu pai sobre o amor e sobre a misericórdia de Deus, né? Então nós falávamos do ladrão na cruz, né? Ele falou assim, muita gente escolhendo errado, fazendo errado, e muitas vezes as pessoas vão colher. E eu disse, pai, talvez não vão colher, talvez vão receber a misericórdia. Mas o resumo da nossa conversa foi algo que Deus falou no meu coração em relação ao ladrão na cruz. Eu falei, pai, o mal da humanidade é não reconhecer quem Cristo é. Porque mesmo que nós erramos, mesmo, isso é uma revelação para mim, sabe? De meditar, já aprendi tanto com esse ladrão na cruz, mas Deus falou no meu coração. É porque a humanidade não tem reconhecido quem Cristo é. Até reconhecer os seus próprios erros, as pessoas até reconhecem. Né? Eu sou errado mesmo, eu faço isso errado mesmo, eu sou grosso mesmo, eu sou isso mesmo. Não, reconhecer, não estou falando de arrependimento. Arrependimento é um outro passo. Mas de reconhecer os erros, né? Mas qual é o ponto? Né, de tudo isso? Quem é que está buscando o Senhor? Quem é que quer reconhecer que Cristo é o Senhor? Amém. Aquele que governa, aquele que salva, aquele que sustenta, aquele que provê, aquele que corrige, aquele que ensina. Isso. Né? Então eu falei, pai, o mistério está ali, o mistério está no que o ladrão falou, como o profeta hoje, né? Acaso alguém quer ouvir Deus? Né? Alguém quer reconhecer Cristo? Porque na verdade, né, Eliana, o que está por trás do sentimento das pessoas é que é o grande problema, que é o que eu hoje não vou ter tempo de falar. Eu soltei um pouquinho hoje, quando é verdades e mentiras. Quando você não vive a verdade, você vive a mentira. Não tem, são dois opostos, dois extremos que se estabelecem. Não existe uma meia verdade. Com Deus não. Com Deus não. Que vê o profundo não. E esse pano de fundo aí que é o seu coraçãozinho aí que está sendo revelado, né? Ele vai mostrar nas suas ações. Porque o que é a intenção do meu coração? O que é que eu estou pensando? Por que eu liberei essa palavra? Por que eu agi de tal forma? Ninguém pergunta. Nem quando traço um plano, um projeto, já vou estabelecer. Eu vou em tal lugar. Até a palavra fala, né? Se você disser eu vou em tal lugar, pergunta se Deus vai te liberar para ir. Não é assim que fala? E muitas vezes... Se Deus quiser. Se Deus quiser. E esse engano que as pessoas estão vivendo, eu até sinto um mal-estar na hora do almoço, e o pessoal fala assim, nossa, vamos orar para a comida. E eu falei, gente, isso aqui... Vamos parar com esse teatro aqui. Para mim não funciona. Vamos orar rapidinho. Sabe aquela coisa? Vamos pegar uma benzição. Vamos benzer a comida. Deus me livre. Deus nos guarde. Né? Gente, eu adoro Deus. Lógico, a comida não pode esfriar. Mas, gente, então não vamos... Gente, vamos ser sinceros. Gente, a comida está abençoada. Nós somos uma família abençoada. Né? Podem fazer refeição. Né?
Tem a hora. Porque isso tudo virou um ritual. Né? Você imagina como que as pessoas veem esse momento? Parece que força, quer que o outro ore, obriga o outro. Hoje você não orou, não sei o que, vira uma coisa assim. E com Deus, tudo é espontâneo, tudo é voluntário, tudo é por amor. Deus não obriga ninguém. Deus revela, Deus mostra. O confronto de Deus é te revelar quem você é, o que está atrás do seu coraçãozinho ali, ó, da sua intenção. O confronto de Deus é que você amanhã não vai ser tomado por inocente. Nem o carinha aí da cruz não vai ser tomado por inocente. Ele pagou com a morte, ele morreu. Né? E ele foi por encontro do paraíso. Mas ele pagou com a morte, não foi isso, Eliana? Então, o que é o preço também que eu vou pagar das minhas escolhas? Tem gente aí que Deus me guarda, Deus faz isso. Mas presta atenção, você fez tanta confusão no caminho, Deus está começando a consertar as coisas. E tem coisas que você já estragou bastante. E você fala, Deus faz um milagre. Mas você não mudou. Você não mudou o jeito de pensar. Você não mudou os seus sentimentos. Né? E eu falo assim, Pai, misericórdia, quão profundo é a tua palavra. A Bíblia fala para a gente mergulhar nas profundezas de Deus. E eu vejo uma dificuldade das pessoas quando elas não têm essa compreensão da profundidade que ela pode usufruir. Ela pode receber de Deus. E a nossa dificuldade hoje, Eliana, é passar essas verdades, porque as pessoas elas estão como pano de fundo, vivendo o engano. É a família, é engano. O trabalho, engano. O comércio que ela faz é engano. A sociedade que ela vive é com engano. Socialmente. A coisa mais absurda que eu vejo, as pessoas, tem que ir no aniversário, mas não gosto do fulano. Vou encontrar ciclano. Não quero ir. Que falsidade, gente. Eu tenho obrigação de ir. Não tem nada. Então não vai. Né? Tem um casamento, tem isso, aquilo, outro. Tem um show, tem não sei o quê. Eu não sei que prazer que você tem, que satisfação que você tem na vida mal vivida. É uma vida mal vivida. De escolhas enganosas. Me perdoem dizer isso, de coisas enganosas. Vocês estão vivendo um puro engano. Gente, olha aqui, ó. Que delícia respirar o hálito do meu Pai. Ele soprou vida em mim. Que delícia eu ser sincera, transparente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem harmonia, que tem paz, que vai na fé, ter tranquilidade, que vive. Né, Sônia? É harmonia. Porque eu não vou viver, em hipótese alguma, a mentira que está no mundo, o engano que está no mundo. E o engano pode estar dentro do seu coração, da sua vida mal escolhido. São as escolhas. Eu quero estar bem principalmente com Deus, quando e com os homens. Quer viver uma vida que não é dela. Isso é engano. Né? E depois a Isso gente vai aprofundar. Né? A gente vai aprofundar depois, né, Eliana? Porque é tanta coisa pra gente falar e é um tempo tão curto e tá acabando, né? Pelo que eu vi ali, né? Tá acabando o nosso tempo. Mas eu quero deixar, né, para vocês aqui uma palavra de fé. Você é renascido em Cristo. Você é nova criatura. Escolhe agora o bem que está dentro de você. Escolhe a bênção. Escolhe a vida. Muda essa carinha feinha, bravinha sua aí. Faz um semblante melhor um pouco. Sorria, né? Dê um amém com o coração confiante mesmo no Pai eterno, no Jesus que nós temos, no poder do Espírito Santo. Glorifica a Deus. Eu amo a sua vida muito. Eu amo muito você, Eliana. Amo muito a igreja. Amo todos vocês. E estou aqui na torcida, aqui, ó, nessa limitação humana tão pequenininha aqui, torcendo por você. Torcendo para você enxergar essas verdades. Viva as verdades de Cristo. São gloriosas. Nós vamos usufruir aqui, sim. Deus nos deu essa terra para usufruir aqui. O melhor é a presença de Deus. E a minha alegria, meu nome está escrito no livro da vida. A minha felicidade é ter o Senhor. Eu quero deixar aqui a minha despedida, porque está acabando e nós não podemos falar mais, né, Eliana? Mas nós vamos nos reencontrar de novo. O Senhor vai nos dar a oportunidade. Amém, Eliana? Amém. Amém. Eu também amo a vida de vocês, né, todos. E nós apresentamos esse amor na presença de Deus, intercedendo para que o nosso coração seja dele.
porque é isso que Ele quer. Glória Ele a quer o Deus. nosso coração. Aleluia. Né? Glória E nós a vamos Deus. entregar esse coração para o Pai, Amém. em nome de Jesus. Eu sou do meu Um beijão amado para todos. e o meu amado é E o meu. meu amado é meu. Declaro, nós somos do nosso amado, nosso Deus. Um Nós beijo, somos do nosso igreja. amado. Um beijo, Eliana. Até breve. Beijo. Até mais. Amo vocês.